Hoje vamos falar sobre Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus, o nosso maior e melhor exemplo. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, diz a palavra do Senhor: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados no combate contra o pecado. Ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Você diz amém? Amém. Queridos, o livro de Hebreus faz parte das cartas gerais. Nós não sabemos quem foi o seu autor, mas temos a plena certeza de fé que o Espírito Santo inspirou este livro. E ele foi escrito com um propósito: impedir que os crentes judeus decaíssem da graça e voltassem às práticas do judaísmo, devido à perseguição no primeiro século. A perseguição no primeiro século foi uma perseguição não meramente aos judeus, mas uma perseguição aos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. E esses irmãos aqui, eles eram salvos na pessoa bendita de Jesus, eles eram judeus, e eles estavam debaixo do furacão da perseguição cristã. Roma contra Cristo. Roma contra os seguidores de Jesus Cristo. E claro, se os judeus serviam ao Deus verdadeiro e não estava sendo perseguido, qual era a ideia desses cristãos? Retornar às práticas antigas, retornar ao padrão antigo, retornar à religião antiga e deixar de servir a Jesus, porque eles não queriam enfrentar a perseguição. É quando o Espírito Santo vem, através do escritor desta carta, para alertá-los. E qual é o alerta que o Espírito Santo vai dar? O Espírito Santo vai mostrar em toda a carta quem é Jesus. O tema central da carta é Jesus. Quem é Jesus? Então, vai mostrar Jesus como sendo maior que Moisés, sendo maior que Arão,
vai mostrar Jesus sendo o sacrifício perfeito, vai mostrar Jesus como modelo, como padrão, como Senhor, como aquele que foi exaltado soberanamente. Então, vai mostrar Jesus acima de tudo e acima de todos, para fortalecer a fé daqueles crentes e eles permanecerem firmes em Jesus a despeito da perseguição religiosa. Agora veja, meus irmãos, a palavra de Deus declara: portanto nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus. A palavra de Deus nos adverte a correr a carreira com perseverança. Mas o segredo da vitória está em correr de maneira certa. O segredo da vitória está em corrermos essa carreira com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus. Agora escutem bem. Para ter a Jesus como nosso modelo, é obrigatório seguir estes passos. O modelo dos filhos de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos muitos homens da fé no Antigo Testamento, que nós podemos olhar para o fim da vida deles e imitar o fim da vida deles. Tá certo? Mas Jesus é o nosso modelo perfeito. Porque ele habitou em nosso meio. Ele andou nesse planeta Terra como o segundo Adão, o filho do Deus vivo, aquele que nasceu em Belém da Judéia, que foi criado, cresceu na cidade de Nazaré, no tempo propício foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois saiu nesse poder do Espírito Santo para a Galileia, a fim de realizar as obras do Pai. Mas Jesus vestiu as nossas vestes, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, cansou como todo ser humano se cansa, dependeu do Pai como nós precisamos depender para vencer. E em momento algum Jesus se utilizou dos atributos incomunicáveis de Deus para se defender. Ele viveu como segundo Adão, para ser o nosso exemplo, para ser o nosso modelo, a fim de que nós sigamos as suas pegadas. Por isso que ele afirmou: basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Ele não quer que nós sejamos acima dele. Ele não quer que sejamos aquém dele. Ele quer que sejamos iguais a ele. Assim como ele venceu, ele quer que vençamos. Assim como ele perdoou, ele quer que perdoemos. Assim como ele teve misericórdia, ele quer que tenhamos misericórdia. Assim como ele tratou a multidão, ele quer que nós tratemos. Assim como ele tratou a mulher pecadora, ele quer que nós também tratemos. Jesus é o nosso modelo de fé, é o nosso modelo de amor, é o nosso modelo de esperança, é o nosso modelo de misericórdia, é o nosso modelo de compaixão. Jesus é o nosso modelo de bondade, Jesus é o nosso modelo de obediência, Jesus é o nosso modelo de renúncia,
Jesus é o nosso modelo de comunhão com o Pai. Jesus é o nosso modelo de amor fraternal. Jesus é o nosso modelo em todas as coisas. Você diz amém, igreja? Amém. Ele é o nosso modelo. Então, veja, quais são esses passos que devemos seguir para que tenhamos a Jesus como nosso modelo. Primeiro, deixa tudo que nos impede a prosseguir. O que é que nos impede a prosseguir? Nós temos uma carreira a correr. Esta carreira já foi proposta pelo nosso Deus. Pelo nosso Deus. A Bíblia declara que um vivo e novo caminho foi aberto através do sangue de Jesus. A Bíblia mostra que Jesus é rei vencedor, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo à direita de Deus Pai nas alturas. Amém? Nós temos uma carreira a correr, onde nós sabemos qual será o nosso destino. Nós não estamos correndo como se tateando no ar, não. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o que ele fez. E nós sabemos o que ele nos dará. Então, nós não estamos correndo uma carreira oculta. Nós estamos correndo uma carreira que já foi proposta pelo nosso Deus. E Jesus venceu esta carreira. Agora veja que Jesus renunciou tudo para seguir esta carreira. Ele deixou tudo, absolutamente tudo. Ele não foi preso pela família. Ainda que a família não compreendesse qual era o propósito do Pai para com ele, Jesus nunca permitiu que a sua família pudesse intervir no seu chamado. Certa vez, Jesus estava ministrando quando a sua mãe e seus irmãos chegaram. E alguém disse assim: olha, sua mãe está aí com seus irmãos. Em outras palavras, priorize a sua mãe, priorize a sua família. Afinal de contas, eles chegaram aqui. E se eles chegaram nessa reunião, eles têm a preeminência de sentar nos primeiros lugares. Todos têm que se levantar para receber a sua mãe entrando, para receber seus irmãos. Jesus não fez isso. Ele olhou para a multidão e perguntou: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Aí ele responde: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Ele deixou tudo. Ele foi ao Getsêmani e não permitiu que nada, absolutamente nada, o impedisse de fazer a vontade do Senhor. O que é que está impedindo você de prosseguir na caminhada? Quais os empecilhos que têm se levantado para impedir de você correr essa carreira que foi proposta pelo Senhor para a sua vida? Então, não permita. Absolutamente nada pode impedir você de prosseguir. O seu alvo é Cristo. Você não pode fazer aquilo que Cristo declarou, que se alguém pega a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então, nós não podemos entrar nesta carreira olhando para trás. Não podemos entrar nesta carreira olhando para os lados. Não podemos entrar nesta carreira sem que fitemos os olhos no autor da carreira, que é Jesus. Porque nada, absolutamente nada, pode impedir de prosseguirmos nesta caminhada. Nada. Nem nossos sonhos, nem nossa família,
nem marido, nem esposa, nem filho, nada, absolutamente nada. A salvação é pessoal. E naquele grande dia, você vai dar conta por você mesmo. E seu filho vai dar conta por ele mesmo. Naquele grande dia, marido não vai prestar conta pela esposa. Naquele grande dia, esposa não vai prestar conta por marido. Porque, biblicamente, na morte, houve uma quebra absoluta desta aliança. Lá na eternidade, não há marido, não há mulher. Não há casamentos na eternidade. Então, nós precisamos entender que temos que deixar tudo para seguir a Jesus. Lembra do nosso irmão Ló? Ele foi tirado sobrenaturalmente da cidade de Sodoma e Gomorra, juntamente com a sua família. E com certeza, Ló recebeu um comando de Deus: não olhe para trás. Mas as suas filhas também receberam este comando: não olhem para trás. Mas a sua esposa também recebeu esse comando: não olhe para trás. E quando eles estavam saindo, levado pelo anjo, o que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Aí você pode dizer assim: ah, mas Ló não amava sua esposa? Ah, mas como amava. Mas pense que ele quis morrer com ela. Pense. Ele não olhou para trás. Ele não olhou para trás. Ele poderia dar um grito e olhar para trás. Ele poderia correr e abraçar aquela estátua de sal. Ele poderia desmaiar. Ele poderia deixar com que a sua alma entrasse em colapso emocional. Mas ele não olhou para trás. O comando de Deus é superior a qualquer comando. O amor de Deus está acima de qualquer amor. E muitas vezes nós queremos seguir a Jesus dominado por sentimentos humanos, altos e baixos, que não vai nos levar a uma vitória. Ló decidiu prosseguir. Agora, o que aconteceu com Ananias e Safira? Marido e mulher, membros da igreja em Jerusalém. Tinha tudo para ser um casal vitorioso, atuante na igreja de Jerusalém. Mas o desejo de vanglória, a soberba da vida, de se mostrar para os outros, fez com que aquele casal perdesse, fosse derrotado, fosse impedido de prosseguir. E sabe por quê? Porque eles se combinaram entre si a mentir contra o Espírito Santo. Nem Ananias escapou, nem Safira escapou. Sabe por quê, meus amados? O temor de Deus deve crescer no nosso coração. E é a Deus que nós servimos. E nada pode nos impedir de prosseguir nesta caminhada. Absolutamente nada. Nós temos que tomar a decisão. Eu peguei a mão no arado e nem diabo, nem líder, nem marido, nem mulher, nem família, nem emprego, nem sonhos, nada vai me impedir de andar com Cristo. Amém? Segundo, deixar o pecado que nos assedia. Esse pecado que nos assedia, amados, é aquele calcanhar de Aquiles. É aquele pecado que se tornou um vício. É aquele pecadinho que se tornou algo amado na vida das pessoas. E a Bíblia manda deixar, não dá para correr a carreira com pecado.
É impossível termos vitória na carreira quando há pecado na nossa vida. Meus irmãos, Deus odeia o pecado. Não importa a cor que ele tenha. Não importa o nome que ele leve. Não importa se é um pecado aceito pela sociedade. Não importa se é um pecado não aceito pela sociedade. Pecado é pecado. Pecado causou a morte do nosso Cristo Jesus. Pecado nos separa de Deus. E nós não podemos correr esta carreira que Jesus propôs para nós em pecado. Por esse motivo temos que fazer o quê? Senhor, examine o meu coração. Senhor, revele-me o que está oculto. Senhor, mostra-me o que ainda eu não percebi. O que ainda mancha, impede um fluir da tua comunhão comigo. Senhor, eu estou olhando direito. Eu estou ouvindo direito. Senhor, meus sentimentos estão corretos. Senhor, será que eu já perdoei aqueles que me ofenderam? Senhor, que vício há na minha vida que precisa ser extirpado? Então, nós precisamos ter essa consciência que com o pecado nós não iremos longe. Lembra do salmista Davi? Ele era um homem de Deus, ninguém pode negar. Era o cantor-mor da nação de Israel. Era alguém que, quando compunha, enternecia o coração do Deus eterno. Até hoje nós cantamos os salmos de Davi. Era um homem temente ao Senhor. Mas quando ele escorrega e peca com Betseba, ele procura esconder o seu pecado. Passou um bom tempo escondendo. Mas o que aconteceu com Davi? Davi entrou em depressão. Davi entrou em profunda tristeza. Davi entrou em pobreza. Ele disse que a alma dele não tinha paz. As suas lágrimas se tornou em sequidão de estio. Os seus ossos adoeceram. Ele começou a sentir o peso do que é ocultar um pecado na sua própria vida. Eu tenho certeza que a maior alegria de Davi foi quando Natan chegou naquela casa. Porque quando Natan chegou, chegou a esperança. Quando Natan chegou, chegou o perdão. Quando Natan chegou, chegou a misericórdia. Quando Natan chegou, as trevas foram dissipadas. Quando Natan chegou, a comunhão com Deus chegou. Porque Davi não mandou matar o profeta Natan. Davi não mentiu diante do profeta Natan. Quando ele foi desmascarado, ele se queda aos pés do Senhor. E vai passar por um processo de arrependimento genuíno tremendo. Ele reconhece que pecou contra Deus. Ele reconhece que o juízo que Deus tem para dar a ele é justo. Porque Davi sabia que a melhor coisa era andar em paz com Deus. A riqueza que ele tinha, a posição de rei, tudo aquilo perdeu o valor quando a comunhão com Deus foi perdida. Por isso que ele gritou: dá-me, restitui-me a alegria da tua salvação. Amém, amados? Então, o pecado, amados, não pode se fazer presente na nossa vida, já que nós queremos ter a Jesus como nosso modelo. E terceiro, nós temos que correr com perseverança esta carreira que está proposta por Deus para cada um de nós. Perseverança, amados, é constância. É uma corrida de revezamento, onde você pode correr devagar, mas você nunca para. Você permanece correndo até o final. E é isso que Deus quer que nós façamos. Que nós corramos até o final. Tribulações, você e eu iremos ter.
Jesus não prometeu a mim e a você uma corrida sem luta. Jesus não prometeu a mim e a você uma corrida sem oposição. Jesus não prometeu a mim e a você uma corrida de flores sem espinhos. Ele disse e afirmou com clareza: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós temos 3 inimigos que vão lutar constantemente para impedir que cheguemos ao fim da carreira: Satanás, o mundo e a carne. Esses 3 inimigos são contra Cristo. Esses 3 inimigos são contra o Espírito Santo. Esses 3 inimigos são contra você. E esses 3 inimigos irão lutar com afinco para tirar sua fé, para ofuscar sua visão, para ensurdecer os seus ouvidos, para impedir que você concentre-se em Cristo Jesus. Então, a corrida, amados, é com perseverança. É com perseverança. Nós não podemos parar até que passemos o rio. Nós não podemos parar até que completemos a carreira. Pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você vai permanecer firme em Jesus. Pode vir lutas, temores por dentro e por fora. Você vai permanecer firme em Jesus. O seu socorro vem do Senhor. Irmãos, nada justifica a nossa queda. Nada justifica a nossa saída da corrida. Nada, absolutamente nada. Você pode dar N desculpas, mas não tem justificativa. Porque se a nossa confiança está em Jesus, Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. O apóstolo Paulo fala para o seu filho Timóteo. E onde o apóstolo Paulo está? Ele está na prisão de Roma. Ele está no calabouço. Ele está numa masmorra sem luz de sol. Sem nenhum tipo de conforto. Convivendo com ratos e baratas. Correndo o risco de pegar uma lepra. Ele está ali isolado. Ele está ali acorrentado. Ele está ali contando os seus dias, porque a saída dele dali será para a morte. E não para a liberdade física, será para a liberdade espiritual. Mas ali da prisão, ele manda uma carta para o seu filho Timóteo, diz assim: Timóteo, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Então, onde é que está a sua força, meu irmão? A sua força está no Senhor Jesus. A sua força está no poder do Espírito Santo. Então, é nele que você deve se fortalecer. É nele que eu devo me fortalecer. Diante de toda e qualquer tribulação, diante de toda e qualquer luta, nós temos que nos concentrar em Jesus. Ele é o meu e o seu modelo. A palavra de Deus deve ser o seu alimento. A oração deve ser a gasolina desse carro que está em constante comunhão com Deus. E uma comunhão crescente. Você diz amém? Então, essa corrida é com perseverança. Quem pega a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Quando você fez uma aliança com Cristo, foi para a vida inteira. Foi para toda a eternidade. E é você quem diz não ao pecado. É você quem diz não a Satanás. É você quem diz não à carne. É você quem diz não ao mundo. É você quem diz sim a Deus. Amém? Amém? Veja que Jesus declara lá em Lucas 9:23. Em seguida dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja que a cruz é tomada a cada dia. Cada dia você decide obedecer ao Senhor. Cada dia você decide perdoar. Cada dia você decide amar. Cada dia você decide orar. Cada dia você decide ler a palavra. Cada dia você decide comungar-se com Deus. É cada dia. Ele não mandou que a sua decisão fosse feita mensalmente. Senhor, eu tomo a decisão desse mês todinho. Não, é cada dia. Porque cada dia há um mal a ser vencido. Cada dia há uma luta a ser travada. E a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Naquele dia eu vou confiar no Senhor. Naquele dia eu estarei revestida de quê? De toda a armadura de Deus. Para resistir às ciladas de Satanás. Cada dia eu vou tomar a cruz. Cada dia eu vou decidir temer ao Senhor. Cada dia eu vou decidir obedecer ao Senhor. Cada dia eu vou decidir permanecer na corrida, na carreira. E quando eu decido, com certeza, cada dia decidindo, eu chegarei lá no fim, de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé. Você diz amém? Amém. De que modo devo correr? Como eu devo correr? Fixando os olhos em Jesus. Fixando os olhos em Jesus. Grudando os olhos em Jesus. Fitando os olhos em Jesus. Decidindo não tirar os olhos de Jesus. Agora pense bem, amados, vejam bem. Se eu vou fixar os olhos em Jesus, eu tenho que ter essas 3 certezas na minha vida. Primeiro, eu tenho que ter a firme convicção de quem é Jesus. Quem é Jesus? Como eu vou fitar os olhos em alguém que eu não conheço? Como eu vou fitar os olhos em Jesus, se eu não sei quem Ele é, se eu não sei o que Ele fez, e se eu não sei o que Ele fará? Então, a falta de conhecimento da pessoa de Jesus faz com que olhemos para outro lado. Faz com que coloquemos outro ser no lugar de Jesus. Faz com que paremos de correr a carreira proposta pelo Deus eterno. Então é necessário conhecermos a Jesus. Quem é Jesus? Certa vez Jesus se preocupou em saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele, ou que visão as pessoas estavam tendo dele. Tá certo? Porque tudo fará diferença. Quem é Jesus fará toda a diferença. Se você tiver a visão correta dele, você dará a vida por ele. Mas se você não tiver a vida correta por ele, você o trocará por um prato de lentilha. Então veja, quem é Jesus? Disseram, é Elias, é Jeremias, é João Batista, é um dos profetas. Mas Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, quem eu sou para vocês? Na verdade, o que Jesus queria saber de fato, era que visão os seus seguidores estavam tendo dele. Que visão você tem de Jesus? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus? Se você está correndo essa carreira, você sabe quem é Jesus? Ele mudou a sua vida? Você teve um encontro poderoso de transformação com Ele? Você é capaz de dar vida por Ele? Você é capaz de ir às últimas consequências por Ele?
Você tem convicção de que seguir a Jesus é o melhor para a sua vida? Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração poderosa. Uma declaração que não veio da mente do apóstolo Pedro. Uma declaração que não esteve nos lábios da multidão. Uma declaração que não estava no sinédrio. Uma declaração que Caifás foi incapaz de proferir. Essa declaração veio por revelação. O Deus eterno, através do Espírito Santo, revelou a Pedro quem era Jesus. E Pedro proclama quem é Jesus. Então, meus irmãos, se você não souber que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, você não permanecerá na carreira. Você não chegará no final desta carreira. Porque você não suportará as privações da carreira. Você não suportará as pressões para chegar no final da carreira. Porque o que nos dá força para prosseguir na carreira é saber que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador, o Senhor, o Filho do Deus vivo. Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Aquele que veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para ser a oferta perfeita e o ofertante perfeito. Aquele que veio tomar o meu e o seu lugar na cruz. Nós temos que saber quem é Jesus. Porque o saber quem é Jesus determina como iremos nos posicionar diante deste mundo. Como iremos nos posicionar diante dos desafios. Como iremos nos posicionar diante do pecado. Como iremos nos posicionar diante da carne. Como iremos nos posicionar diante desta carreira que o Pai propôs para nós. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o nosso Senhor. É o nosso Salvador. Jesus é a rocha eterna. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o lírio dos vales. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Você diz amém? Jesus é o nosso melhor amigo. Segunda visão que temos que ter, tendo conhecimento do que ele fez. Você sabe quem é Jesus. Agora você tem que saber o que ele fez. O que Jesus fez. O que Jesus fez por você. O que Jesus fez pela igreja. O que Jesus fez pelo mundo inteiro. O que Jesus fez fará toda a diferença. Levará você a se posicionar como um valente nesta batalha, dependente do Espírito Santo. Então veja, o que Jesus fez, eu tenho que saber o que Jesus fez. Jesus, amados, ele quebrou a parede de separação que havia entre mim e Deus, entre você e Deus, entre você e seu irmão. Irmãos, nós estávamos como? Nós estávamos separados de Deus. Nós seguíamos a quem? Seguíamos os ditames
deste mundo. Quem era o nosso chefe? O príncipe das potestades do ar. A Bíblia declara isso, e era assim que nós éramos. Nós estávamos perdidos, nós estávamos em trevas. Não havia nenhuma chance para nós, se o nosso Deus não nos desse essa chance. E o que Jesus fez? Ele ofereceu o melhor e maior sacrifício. O que Jesus fez? Ele satisfez a justiça do nosso Deus. O que Jesus fez? Jesus ofereceu o melhor ao seu Pai. O que Jesus fez? Ele tomou o meu e o seu lugar na cruz. O que Jesus fez? Tomou o meu e o seu pecado. O que Jesus fez? Ele cravou o rol de dívida que havia contra nós em suas ordenanças. O que Jesus fez, amados? Ele nos substituiu na cruz. O que Jesus fez? Ele nos amou na cruz. O que Jesus fez? Ele nos perdoou na cruz. O que Jesus fez? Ele nos justificou na cruz. O que Jesus fez? Ele nos resgatou na cruz. O que Jesus fez? Ele nos adotou na cruz. O que Jesus fez? Ele derrubou a parede da separação. Jesus fez. O que Jesus fez? Ele morreu a nossa morte. O que Jesus fez? Ele foi sepultado na nossa sepultura. O que Jesus fez? Ele ressuscitou ao terceiro dia. O que Jesus fez? Ele subiu ao céu. E o que Jesus fez? Ele se assentou à direita de Deus Pai nas alturas, como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote. Jesus operou a nossa salvação. Por causa do que Jesus fez, nós temos acesso ao Pai. Por causa do que Jesus fez, o nosso nome está escrito no livro da vida. Por causa do que Jesus fez, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Por causa do que Jesus fez, nós somos irmãos. Você diz amém? Você tem que saber o que Cristo fez. Ele é o seu modelo. E para que você corra essa carreira, você tem que saber quem Ele é, o que Ele fez. E você tem que também saber, com certeza, aonde Jesus está. Onde Jesus está, aleluia! Tudo faz diferença onde Jesus está. Irmãos, não esqueçamos de que 500 discípulos foram testemunhas da ascensão do Senhor Jesus. Em Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus esteve ali, depois da ressurreição, 40 dias, consolidando os seus seguidores, consolidando os seus apóstolos, consolidando os seus discípulos. 40 dias ele esteve relembrando os mesmos ensinos para os seus discípulos, fortalecendo a fé dos seus discípulos. Mas chegou o momento dele retornar ao Pai. E ele dá uma promessa aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos ficaram preocupados com relação à nação de Israel. Quando seria o momento de Deus libertar a nação de Israel do cativeiro dos romanos? E Jesus declarou: não vos compete saber aquilo que é reservado somente ao Pai.
Sabe por que nós nos perdemos na caminhada? Porque nós nos detemos naquilo que o Pai nunca nos mandou deter. Você percebe que como o povo gosta das doutrinas das últimas coisas, né? Como as pessoas se perdem, falando e falando e falando do que não sabem. Porque aquilo que é reservado ao Pai, compete ao Pai. Ele mandou que nós pregássemos o Evangelho. Ele mandou que fizéssemos discípulos em todas as nações. Ele mandou que nós amássemos ao próximo. Ele mandou que nós amássemos ao irmão, como Ele nos ama. Ele não mandou que nós ficássemos preocupados. Quando é que Ele vai voltar? Ele deu sinais da sua volta. E mandou que estivéssemos preparados. Mas não mandou que nós ficássemos simplesmente perdidos, sem ação. Especulando o dia e a hora que Ele vai voltar. Ele não mandou que fizéssemos isso. E Ele disse aos discípulos, isso compete ao Pai. Mas quanto a vós, quanto a vocês, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Essas palavras de Jesus foram dadas antes que Ele subisse ao céu. Ele alertou novamente para duas coisas: poder do Espírito Santo e testemunha. Olha, vocês vão receber poder para testemunhar. Vão receber poder para pregar o Evangelho. Vão receber poder para fazer discípulos de todas as nações. É só isso que eu quero de vocês. Recebam poder e sejam minhas testemunhas. E a Bíblia diz que Jesus subiu. E todo mundo viu ali presente Jesus subindo ao céu, ascendendo aos céus. Até que uma nuvem o cobriu. E diz a Bíblia que 2 varões vieram aonde os discípulos estavam, desceram e ficaram ali com os discípulos e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que viste subir, descerá da mesma maneira. Aleluia! Glória ao Senhor! Bendito seja o nome do Senhor. Então, onde Ele está, é muito importante você saber. Ele não está na sepultura, Ele está sentado à direita de Deus Pai nas alturas. Jesus ressuscitou e Ele vai voltar para nos buscar. Por isso que esta carreira, amados, ela já foi proposta. Esta carreira eu sei qual é o fim dela. E o fim da carreira é eu estar para sempre com Jesus. É você estar para sempre com Jesus. Então você deve permanecer firme, andando com Jesus. Porque Ele é o seu melhor bem. Ele é o seu maior bem. Ele é a sua herança. Ele é a sua salvação. Ele é a sua defesa. Ele prometeu vida eterna. E Ele vai lhe dar a vida eterna. Ele vai voltar para que nós vivamos e desfrutemos desta vida eterna por toda a eternidade na sua presença. Você diz amém? Então, amados, você deve correr assim, seus olhos fitos em Jesus, sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele fez e sabendo onde Ele está, porque Ele está à direita de Deus Pai nas alturas. Ele é o nosso advogado. E Ele é o nosso intercessor. Permanentemente. Ele vive para interceder por nós. Por favor, não acredite nas mentiras do catolicismo. De que Maria é intercessora. Nunca foi, nem nunca será.
Essa posição de intercessor é do Cristo bendito, o Filho de Deus, que vive para interceder por nós. Se ninguém ora por você, Jesus ora por você. Amém? Ele está vivo para todo o sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Todas as bênçãos que você recebe é por causa de Jesus. Toda a resposta de oração que você recebe é por causa de Jesus. Tudo que vem de Deus para você, vem via Cristo. Tudo que vai para Deus através de você, vai via Cristo. Nada desce sem Cristo, nada sobe sem Cristo. O nosso Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, meus amados, fite os seus olhos nele. Agora, qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? É o que a Bíblia diz aqui no versículo 3. Vou ler para vocês, olha. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então, você não pode desfalecer e você não pode cansar. A sua resposta a Jesus é esta: não vou me cansar e não vou me desfalecer. Sabe por quê? Porque Jesus, o Senhor não se cansou na carreira. Jesus, o Senhor não desfaleceu na cruz. O Senhor permaneceu. Olha, eu não vou ficar cansado e eu não vou ficar desanimado. Você diz amém? Então, não vou me cansar na carreira. Não vou cansar na carreira. Não vou ficar desanimado. Eu vou combater até o fim. Como Jesus. Combateu até o fim. Permaneceu na cruz até o fim. Foi tentado a sair da cruz, mas permaneceu na cruz. E o que levou Jesus a permanecer na cruz? A glória que estava por vir. A glória que ele tinha antes da fundação do mundo. A recompensa que ele iria receber do Pai depois de completar a obra da redenção. E todos nós também temos uma promessa de recompensa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, veja, irmãos, há uma recompensa para você. No fim da carreira, há uma recompensa. Não é no início, não é no decorrer da carreira, é no fim. No fim, há uma recompensa. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão o quê? Salvos. Comigo está o galardão que tenho preparado para dar a cada um segundo as suas obras. Disse Jesus em Apocalipse, capítulo 22. Então, há uma recompensa. Por que eu vou permanecer na carreira? Porque eu sei quem é Jesus. Eu sei o que ele fez. Eu sei onde ele está. Mas por que eu vou permanecer até o fim da carreira? Porque há uma recompensa para os vencedores. Há uma recompensa para os perseverantes. Há uma recompensa para aqueles que não irão desistir na caminhada. E eu vou querer essa recompensa. Se Jesus quis a recompensa, eu também quero. Ele permaneceu na cruz por causa da recompensa. Eu vou permanecer na carreira por causa da recompensa. Eu vou ser recompensado. Ainda que o inimigo procure tirar-me da carreira, eu fitarei os meus olhos em Jesus. Eu não olharei para a cara feia do inimigo. Eu não olharei para as pragas do inimigo. Eu não olharei para os impropérios do inimigo. Eu vou permanecer. O peso da glória que está por vir. O peso da glória que está por vir. O que olhos não viu, o que ouvidos não ouviu, é o que Deus tem preparado para mim. Eu vou permanecer fiel. Você diz amém?
Então, meus amados, vamos permanecer firme até o fim. Porque a nossa obra tem o quê? Recompensa. A nossa obra tem recompensa. E eu quero que você guarde essa palavra do Senhor no seu coração. A sua obra, meu irmão, tem recompensa. Os homens podem não reconhecer, mas você não está trabalhando para os homens, amém? Veja, o povo de Israel não reconheceu. Mas Jesus sabia que o Pai estava reconhecendo. E ele estava trabalhando para o Pai. Veja o que diz a Bíblia. Ó. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele me disse ainda, não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é justo, continue na injustiça. Ou melhor, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. A carreira não terminou. Você diz amém? Ela não terminou ainda. Então você vai ver que enquanto você corre a carreira da fé, a carreira da obediência, do perdão, da graça, do amor, da fidelidade, da abnegação, enquanto você corre a carreira da santidade, muitos estão correndo a carreira da injustiça, da imoralidade, da inverdade, da violência, do ateísmo, da feitiçaria, da idolatria. Mas a Bíblia está dizendo que enquanto a carreira durar, o injusto vai praticar injustiça ainda. Mas o justo vai praticar justiça ainda. Em outras palavras, o justo vai crescer na justiça. E o injusto vai crescer na injustiça. O imoral vai crescer na imoralidade. O violento vai crescer na violência. O desobediente vai crescer na desobediência. Mas o santo vai crescer na santidade. O obediente vai crescer na obediência. O que ama a Deus vai crescer no amor a Deus. Amém? O que tem compaixão pelos perdidos vai crescer na compaixão pelos perdidos. Porque enquanto a carreira estiver sendo processada, nós vamos crescer no conhecimento do nosso Deus. Continue o santo, santificando-se ainda. Continue o justo praticando a justiça ainda. É perseverança. Persevere na santidade. Persevere no temor. Persevere na alegria. Persevere no perdão. Persevere no amor. Persevere na comunhão com os santos. Persevere na obediência a Deus. Persevere no encher do Espírito Santo. Você diz amém? Persevere na oração, persevere, persevere. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diz a palavra de Deus, venho em breve. Está vendo? Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado os que lavam suas roupas, para que tenham direito
a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar estas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Meus queridos, para concluir, Jesus é o iniciador da carreira. Ninguém começa a correr sozinho. Ninguém entra nessa carreira sozinho. Para que entremos nessa carreira, é necessário termos a companhia do nosso Salvador, do nosso Senhor. Só através do novo nascimento é que entramos nesta carreira. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus é a porta das ovelhas. É Ele quem abre a porta para as ovelhas. Ele diz, João 10:7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ninguém pode entrar sem Jesus. Jesus é a porta. Jesus é o iniciador do caminho. Jesus é a vida. Jesus é o próprio caminho. Você diz amém? Mas Jesus é o continuador da carreira. Ele declarou na sua palavra, não te deixarei, nunca te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele prometeu estar comigo. Ele prometeu estar com a igreja. Ele prometeu estar com você. Em todo o percurso, Ele está com você. Nos momentos mais difíceis, Ele está com você. Nos momentos silenciosos, Ele está com você. Nos momentos que você parece não acreditar que Ele está com você, Ele está com você. Ele não poderia estar mais perto do que Ele está hoje. Ele mora dentro do seu coração, através do seu Espírito. Ele não se ausenta em momento algum, meu amado irmão. Ele está com você na carreira. Então, segura na mão dele. Ou melhor, deixa ele segurar na sua mão. E você vai correr com perseverança. E Jesus é o finalizador da carreira. É Ele. Chegará aquele grande dia, quando a trombeta haverá de soar. Chegará aquele grande dia, quando o céu se abrirá. Chegará aquele grande dia, quando Jesus virá com poder e grande glória, acompanhado dos seus anjos, com alarido de trombeta. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Queridos, permaneçamos firmes. O nosso Cristo merece a nossa fidelidade. Assim como Ele foi fiel a nós na cruz, nós precisamos ser fiéis a Ele. Por Cristo, temos que dar tudo, até a nossa própria vida. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o iniciador da carreira, o continuador da carreira,
o finalizador da carreira, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Fiquemos de pé e oremos ao Senhor.